Olá! Cenário de guerra no Rio Grande do Sul. Novas regras do TSE impactam anúncios políticos nas redes sociais. E perdemos, nesse domingo, Bernard Hill. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Eu sou Victor Leonardo e a partir de agora a gente vai ficar informado com as principais notícias do dia que impactam diretamente as nossas vidas e a vida do nosso país, né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Só querendo dizer para você, a gente ficou aí quase um mês fora do ar, explicando para vocês que eu tive dengue, né? E foram 2 semanas intensas, né? A primeira semana e mais meia da segunda foi a pior. E desde então tenho me recuperado, basicamente só nesse final de semana que eu voltei a trabalhar na WTV. A gente gravou, eu gravei, já estava nos bastidores aí de alguns programas que foram ao ar, como Etc. E o Resenha Otaku, mas não estava bem, mas estava me esforçando, né? Como faço parte da WTV, não sou funcionário, né? Faço parte do corpo de diretores da WTV. Eu decidi me esforçar enquanto estava me recuperando para não deixar que você aí em casa ficasse sem programação. Mas o Fato Brasil não era possível realizar. Mas estou de volta a partir de hoje e renovado, recuperado, 100% recuperado, e vamos continuar essa nossa jornada aqui no Fato Brasil. Lembrando que eu estou querendo mudar o Fato Brasil, deixar o Fato Brasil mais a sua cara. Então entre em contato com a gente, tanto nas redes sociais, estão embaixo, são todos @WTV Brasil, também no nosso site, wtvbrasil.com.br, e também você pode também assistir a WTV Brasil na Soul TV, canal 89. Lembrando para você mandar aí a sua sugestão. Por quê? Porque eu quero saber como que você quer que a gente faça o Fato Brasil, como é que você quer ficar sabendo das notícias. Você quer um jornal formal, como é hoje, quer menos informal, como é que você gosta, você não gosta, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Bom, então vamos começar o programa hoje, porque infelizmente as notícias, a gente começa, não tem como não falar sobre o cenário de guerra que se transformou basicamente o Rio Grande do Sul, né? Devido às fortes chuvas que estão acontecendo desde a semana passada, que deixou o Rio Grande do Sul uma verdadeira calamidade. É muito triste o que está acontecendo em diversos municípios, são quase 400 municípios afetados, destruídos, com pessoas morrendo, ficando sem nada, ficando sem casa. É muito difícil isso, né? E a gente pegou aí uma matéria completa, são 4 minutos aí de vídeo para você, para que você também, junto com a gente, você que ainda não viu, acho meio difícil, mas para que você fique inteirado de tudo o que aconteceu no último final de semana acerca do Rio Grande do Sul. A gente teve a visita do presidente Lula e de vários políticos, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, que visitou aí o Rio Grande do Sul, e o governo federal afirmando que vai fazer algumas ações, e a gente vai ficar sabendo de tudo isso para também derrubar muita fake news que rolou nesse final de semana. Eu já vou falar sobre isso agora. Vamos ver, roda aí. O presidente Lula viajou neste domingo ao Rio Grande do Sul pela 2ª vez nesta semana para coordenar ações para mitigar uma tragédia que não para de crescer. A reconstrução das rodovias destruídas pelas enchentes no estado terá apoio do governo federal, inclusive das estradas administradas pelo estado. Lula disse que as verbas estão garantidas e prometeu reduzir a burocracia para as obras. Eu queria te dizer uma coisa. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero lhe dizer que não fique preocupado, que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais. O governador gaúcho Eduardo Leite qualificou dessa forma a situação do estado. É um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Mais de 3.000 militares, bombeiros e brigadistas trabalham para resgatar pessoas isoladas, em muitos casos sem suprimentos básicos, como água ou eletricidade.
também trabalham na busca por desaparecidos, que já são 105, segundo dados da Defesa Civil divulgados no fim da tarde de domingo. As pessoas que estão no telhado, né, que estavam nos telhados, já retirou todas. Agora a gente está retirando as pessoas do segundo piso e terceiro piso. Voluntários também se somam aos esforços das autoridades. A gente está levando mantimento, levando colete, levando água, levando suporte lá de combustível. O presidente Lula sobrevoou de helicóptero regiões atingidas pelas enchentes em Porto Alegre e região metropolitana. Lula estava acompanhado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O governador do estado, Eduardo Leite, recebeu a comitiva, também formada por 13 ministros, pelo comandante do Exército, general Tomás Paiva, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O centro histórico de Porto Alegre e vários bairros da capital estão alagados. Municípios da região metropolitana também sofrem com as enchentes. Segundo a prefeitura, o nível do Guaíba atingiu 5 metros e 32 centímetros, acima do recorde de 4 metros e 76 centímetros registrado durante as enchentes históricas de 1941. O desafio no momento é retirar as pessoas de casas atingidas pelas enchentes. A chuva parou em Porto Alegre, mas muitas partes da capital gaúcha seguem inundadas. A situação é parecida em centenas de cidades do estado. É crescente a preocupação com o desabastecimento de água e alimentos em meio à pior catástrofe climática na região. O número de mortes não para de subir em uma tragédia com mais de 100 de desaparecidos e milhares de desabrigados. Os danos incluem 364 comunidades afetadas, das quais muitas permanecem isoladas, sem comunicações ou fornecimento de serviços básicos. A força das águas destruiu pontes e estradas e causou deslizamentos de terra que interrompem cerca de 200 vias de tráfego, dificultando o socorro. Em Porto Alegre, capital do estado, com 1.400.000 habitantes, o rio Guaíba atingiu 5,27 metros pela manhã. A cheia está acima do recorde de 4,76 metros, registrado durante enchentes históricas de 1941, mas se estabilizou após atingir pico de 5,3 metros na véspera. O aeroporto da capital do estado permanece fechado por tempo indeterminado. Olha as imagens, pessoal. Elas são de impressionar, né? Parece aqueles filmes, né? De catástrofes, né? De catástrofes naturais, né? Olha só, parece que passou um tsunami. E basicamente não foi um tsunami, né? Mas foi uma cheia, né? Olha só como está a situação do povo do Rio Grande do Sul. São imagens de diversos municípios, né? Não só de Porto Alegre, né? É triste porque as pessoas perderam tudo, né? Muita gente afetada. Eu conheço pessoas que moram lá, que foram afetadas também. Tenho amigos que conhecem pessoas também. No meu Instagram oficial lá, meu Instagram oficial não, que é oficial, que é meu, né? Pessoal, desculpa. Eu também divulguei formas das pessoas ajudarem e tal. A gente vai ver aqui na WTV Brasil qual ONG que a gente vai colocar, mas a gente vai acabar divulgando nas redes sociais também os QR Codes aí para você fazer doação e mais informações aí conforme a gente vai tendo e confirmando essas informações para passar informações verdadeiras. Né? Um momento muito triste para o nosso país. Né? No ano passado a gente já teve um momento triste desse, você lembra que a gente comentou aqui. E infelizmente quem é o culpado? A gente tem várias coisas aí acontecendo. Mas em relação à questão climática, que é o resultado aí, são várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo que causaram esses danos e estão causando ainda, que o Guaíba ainda, não é rio, é uma espécie de um lago, né? Ainda está subindo, né? Ainda está subindo, subiu 1 centímetro hoje, eu andei vendo hoje, segunda-feira, tá? Só atualizando os números de mortos, subiram para 83, tá? Até agora, mas esses números podem mudar a qualquer momento. E há 111 desaparecidos até o fechamento da nossa edição do Fato Brasil, né? 534 mil imóveis tiveram corte de água, né? Lá no Rio Grande do Sul. Desculpa, corte de água não, corte de energia. E o abastecimento, como você viu aí na reportagem, é uma preocupação, né? Uma vez que não há sistema de água funcional nesses lugares, né? Pela enchente, né? E uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira trazendo os novos temporais. Então a preocupação continua, né? Não vai passando não, nós estamos no meio do acontecimento.
E a questão climática, gente, é um negócio muito sério que eu tenho falado estonteantemente aqui no Fato Brasil, quase todos os dias. Em relação à questão climática, nós estamos acabando com o planeta e, infelizmente, nós vamos ver cada vez mais cenas dessas devido ao que está acontecendo no planeta. Sabe? É cortar árvore, Gente, você pode ver quem é que está ajudando esse povo aí. É o mercado financeiro que está ajudando esse povo aí? Porque eu não vejo o mercado financeiro ajudando ninguém ali. Desculpa, mas é verdade. A pessoa fica defendendo que o mercado tem que regular, que a gente, ou seja, o consumismo tem que continuar acontecendo, a gente tem que continuar consumindo os nossos recursos naturais. E o resultado é isso, uma poluição, uma destruição do meio ambiente e cada vez mais nós vamos ver cenas destruidoras, cenas desoladoras, como essa que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul de novo. Só que essa é pior do que a do ano passado, né? Enquanto o Rio Grande do Sul está se afogando no mar de chuva, parece um dilúvio, nós aqui no Sudeste, Norte, Centro-Oeste, Nordeste, estamos com um calor do cão, fora de época. Eu ainda estou aguentando aqui com essa camisa porque eu estou com o ar-condicionado aqui. Senão você ia ver o suor descendo aqui também. Talvez nem conseguisse gravar, teria que abrir a janela, né? Digamos assim. Difícil. O que eu gostaria de falar, antes de continuar o jornal, a gente tem outras notícias até polêmicas para falar, é que é o seguinte, eu notei uma politização desse acontecimento. E gente que misturou esse acontecimento com o show na Madonna, como se a Madonna fosse a culpada pela reação, pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Eu já vou falar sobre isso, a gente vai falar sobre o show da Madonna também no final do programa, até o final do programa, e que é cultura, a gente tem que falar. Que também é um foco do Fato Brasil. A gente vai adicionar notícias culturais, até esportivas. A gente está querendo fazer um jornal um pouco mais completo e compacto, para que você venha aqui e possa ouvir uma informação que não é fake news, né? Mas muitas fake news foram feitas através, com o fundo do Rio Grande do Sul. E muita politização. Muita gente da extrema-direita, do bolsonarismo, falando diversas coisas, né? Todas fake news. Acerca de tudo. Primeira fake news que eu vi é que o governo Lula tinha destinado só 50 milhões, ou 50 mil reais, para ajudar o Rio Grande do Sul. Mentira! Mentira! O orçamento, eu acho que de 50 mil ou de 50 milhões, eu não tenho que confirmar, que é uma fake news, né? Na verdade é do governo do Rio Grande do Sul, não é do governo federal. O governo federal, como você viu na reportagem, está levantando formas de ajudar o Rio Grande do Sul, né? Mas tem lei, tem que passar pelos deputados, pelos senadores, então tem todo um processo. E é por isso que é muito importante a ajuda das ONGs. Tem muitas igrejas, muitas ONGs ajudando as pessoas e você pode buscar a tua ONG de confiança para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Se você faz parte de uma igreja ou de um centro de Umbanda, que eu sei que tem muito centro de Umbanda também ajudando, ou centro espírita que também costumam ajudar, busque. Se você tem uma religião, busque a sua igreja, o seu local onde você cultua a sua religião. E se informa para saber também como você pode ajudar. Geralmente essas instituições, seja ela de qualquer religião que for, né, elas ajudam bastante. Ou ONGs, se você não tem religião também, não tem problema. Várias ONGs estão ajudando, né? E, enfim, eu acho que a própria Igreja Católica também, na sua pastoral aí, tem uma pastoral voltada para isso, né? Então eu acredito que você pode ajudar de diversas maneiras, através de doação de dinheiro, através de doação de itens de necessidades de primeira necessidade, como água, alimentos, até, eu sei que estão pedindo cobertores, e tudo mais. Você pode também saber mais através do site da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, onde também locais onde você pode estar doando. Mas é muito importante a gente fazer uma corrente de solidariedade e ajudar as pessoas, porque amanhã pode ser a gente. É verdade. Amanhã pode cair uma chuva, tipo um dilúvio aqui em São Paulo, e aí a gente vai querer sim que o resto do país nos ajude. E vai ajudar, porque o povo brasileiro é um povo sofrido, mas é um povo que é acolhedor. É um povo que sabe se unir nas tragédias. E essa é a minha esperança, né? Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul e que os próximos temporais não sejam tão trágicos como foram esses últimos, né? E vai ter que ter uma reconstrução aí, né? É duro falar sobre isso. E se você escuta algum familiar falando besteira, geralmente o pessoal da extrema-direita fala muita besteira. Eu não sei o que esse pessoal da extrema-direita tem com a Janja, que falam tudo que é a Janja. Parece que a culpa é da Janja.
Eu não lembro, mas eu acho que nós elegemos o Lula, não foi a Janja, sabe? A Janja é só a esposa dele, a primeira dama, que tá junto com o presidente, a esposa, tem um papel social. Mas por que tem que falar tanto da Janja? É Janja isso, é Janja aquilo? Por que vocês... Eu não entendo. Muita gente que eu conheço que é da direita, que é bolsonarista, tudo é culpa da Janja agora. Agora é Janja isso, é Janja aquilo. Esquece a Janja, mano. Janja de paz, pelo amor de Deus. Isso aí também. Ó, já encheu. Vamos lá, vamos continuar. Vamos pro nosso giro internacional também, pra saber que o bicho tá pegando lá fora. Vamos lá, roda aí. Israel começou nesta segunda-feira a evacuar temporariamente 100 mil pessoas do leste de Rafah. O premier Benjamin Netanyahu prometeu em várias ocasiões que vai invadir a cidade do sul da faixa de Gaza com ou sem trégua, apesar das preocupações expressadas pela comunidade internacional sobre o destino dos civis refugiados na localidade. Ao mesmo tempo, o exército israelense intensificou os bombardeios em 2 bairros de Rafah que estavam entre as ordens de saída. Desde amanhã, e claro, depois que nos bombardearam, recebemos uma chamada de um número privado dizendo uma mesma frase, falando para evacuarmos, uma bobagem. Depois de jogar bombas, pedem para a gente sair? Não há nenhuma zona segura em Gaza. Rafah é o único lugar e abriga todo mundo, 2 milhões de pessoas. Para onde vão essas pessoas? No final de semana, ficaram claras as persistentes diferenças entre Israel e o movimento palestino Hamas para alcançar um acordo que permita uma trégua. O novo ciclo de negociações celebradas no Cairo terminou sem avanços concretos e os dois lados se acusam mutuamente de intransigência. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai falar nesta segunda-feira com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A conversa foi anunciada pela Casa Branca após o exército israelense ter pedido aos palestinos que se retirassem do leste de Rafah antes de uma ofensiva na área. A Organização Mundial da Saúde calcula que cerca de 1.200.000 pessoas vivam na cidade. A agência oficial de notícias dos territórios disse que a presidência da Autoridade Palestina pediu a Washington que impeça a invasão da área em Gaza e evite um massacre. Netanyahu prometeu que invadiria Rafah com ou sem trégua com Hamas. O governo israelense mantém uma ofensiva contra o movimento islamista palestino desde 7 de outubro, após um ataque sem precedentes ao seu território. Naquele dia, 1.170 pessoas morreram e cerca de 250 foram sequestradas. A ofensiva de retaliação lançada por Israel já deixou 34.735 mortos em Gaza, a maioria civis. O conflito em Gaza afetou uma tradição de um centro de ensino superior em Nova York, nos Estados Unidos. A Universidade de Colômbia, epicentro dos protestos contra a guerra, anunciou o cancelamento da principal cerimônia de formatura, que aconteceria no dia 15 de maio. A instituição afirmou que, em vez disso, vai organizar uma série de eventos com presença reduzida. As manifestações contra a guerra de Israel com Hamas em Gaza abalaram universidades nos Estados Unidos durante semanas. Autoridades lançaram fortes medidas contra os protestos com prisões em massa e a Casa Branca interveio para restabelecer a ordem. Na semana passada, a polícia entrou no campus da Universidade de Colômbia para expulsar um grupo de estudantes que tinham ocupado um edifício. Os manifestantes exigiam que a instituição cortasse todos os laços econômicos com Israel e empresas que se beneficiam da guerra. Esse foi o nosso giro internacional, né? Bicho pegando lá. Fascismo ainda muito forte, tanto em vários países, né? Inclusive os democráticos, né? Onde as pessoas não podem nem se manifestar, que já começa a apanhar da polícia, né? Isso acontece muito no Brasil, inclusive, né? E tá aí, né? Essa questão de Israel é um negócio que eu já dei a minha opinião e eu queria só atualizar mesmo, né? E, gente, ó, novas regras do TSE impactam anúncios políticos nas redes sociais, fique esperto, né? As novas regras do Tribunal Superior Eleitoral sobre o impulsionamento de conteúdo político eleitoral em redes sociais entraram em vigor e as plataformas já começaram a se adaptar. De um lado, o Google e o X, o antigo Twitter, deixaram de oferecer a opção desse tipo de anúncio. Já a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e o WhatsApp, não divulgou mudanças nesse sentido. O Kawaii
lançou no fim de abril um repositório para se adequar aos novos critérios, né? O TSE determinou, entre outras coisas, que as plataformas devem informar no repositório, em tempo real, o conteúdo, os valores, os responsáveis pelo pagamento e as características dos grupos populacionais que compõem a audiência da publicidade contratada. A Meta, né, tem uma biblioteca de anúncios, mas não oferece as informações precisas sobre os valores dos anúncios e a quantidade de pessoas atingidas. É uma zona, essa biblioteca mesmo, até pra gente que trabalha com eles, a gente sabe como tem sido muito bagunçado a Meta em várias coisas, né? E o Kawai também está fornecendo os dados de maneira incompleta, né? Essas informações chegaram com informações da Folha, e eu acho muito importante essas regras entrarem em vigor já nessa eleição, porque essas regras vão garantir justiça em caso de abusos, e também já estabelece regras para que não se use as redes sociais para fake news. Pelo menos ali você fecha um pouco o cerco acerca das fake news, né? Então eu acho isso muito importante. Vamos lá. E infelizmente, uma notícia ruim também, mais uma notícia ruim, nós perdemos nesse domingo o Bernard Hill. O ator britânico Bernard Hill morreu, né, na manhã desse domingo aos 79 anos. Viveu bastante, né? Não pode dizer que viveu pouco, mas era um ator muito conhecido, né? Ele era principalmente conhecido por atuação. Tem uma fotinho dele aí, vamos mostrar a fotinho dele aí. Põe aí na tela, ó. Esse é o Bernard Hill, né? Ele é conhecido nessa foto aí como o Rei Theoden do filme da trilogia Senhor dos Anéis, né? Inclusive uma atuação muito legal, né? Eu gostei muito, né? Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. E ele também é conhecido como o Capitão Edward Smith do Titanic, ele que fez o Capitão do Titanic também. Então nos deixa. Infelizmente a gente perde esse ator incrível que é Bernard Hill, muito conhecido, muito famoso por esses dois papéis, mas não foram os únicos papéis, né? Há muito tempo, né? Ele é bem conhecido no cinema. Infelizmente o cinema perde. E agora a gente fica só com os filmes que ele fez aí para poder... onde o seu talento e a sua arte estão eternizados, né? E agora sim, nós vamos falar da Madonna, né? A Madonna, ela reuniu 1,6 milhões de pessoas no Rio, segundo as autoridades municipais. Vamos ver como é que foi o show da Madonna e como foi tudo em relação à Madonna nesse VT agora. Olha só. Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas no sábado na famosa praia de Copacabana para o encerramento de sua Celebration Tour. A organização responsável pela promoção da cidade, Rio Tour, comemorou o número nas redes sociais, que supera a previsão de 1,5 milhão. Os organizadores do show também comemoraram o sucesso do evento, afirmando que ele superou outro marco, quando em 2006 os Rolling Stones se apresentaram na mesma praia diante de 1 milhão de pessoas, segundo o comunicado. A artista americana de 65 anos encantou o público com quase 2 horas e meia de show, com uma impressionante exibição de cenários, luzes e coreografias. Em seu quarto show no Brasil, Madonna agradeceu ao Rio pela recepção. É uma grande emoção eu estar aqui. Estou fazendo 60 anos hoje, é meu aniversário. Madonna fez parte de toda a minha vida, da minha juventude. Estar aqui é uma grande emoção, com esse universo, com essa energia maravilhosa do Rio de Janeiro. Da Madonna, em 93, quando ela esteve no Brasil, eu queria muito ter ido ao show da Madonna e a minha mãe não deixou porque eu era muito criança. Esse ano, no Brasil, ela falou: mãe, eu quero ir ao show da Madonna, quem é a Madonna? E eu expliquei pra ela, eu contei a história da Madonna e a influência que ela tem nas gerações dos anos 80, dos anos 90. As cantoras Anitta e Pablo Vittar apareceram no palco Monumental, além de um grupo de jovens com baterias de diferentes escolas de samba do Rio de Janeiro. O mega show na praia foi uma grande aposta econômica do Rio de Janeiro, que injetou 20 milhões de reais dos 12 milhões de dólares que custa a produção. As autoridades estimam que o espetáculo vai contribuir com 293 milhões de reais para a economia local, com uma ocupação hoteleira incomum para a época e centenas de restaurantes e comerciantes que fizeram uma renda extra. O povo se diverte, o povo brasileiro é sofrido, mas sabe se divertir, né? Vamos lá, vamos derrubar fake news agora. Eu podia criar esse quadro, né? Derrubando fake news, né?
esses 20 milhões do dinheiro público que foi usado para a estrutura, né, que foi investido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, foram para poder garantir a segurança e fechar a rua, deixar a polícia à disposição e tal. Enfim, são gastos públicos com qualquer tipo de evento que tem. Foram 20 milhões de reais que foram arcados, mas pensando, né, foi um investimento da cidade em um evento que foi patrocinado, na sua maioria, pela iniciativa privada, inclusive o cachê da Madonna, né? E foram milhões de dólares aí, mas onde 20 milhões apenas foi de dinheiro público. E esses 20 milhões não vieram do governo Lula, vieram do governo municipal e estadual do Rio de Janeiro, então derrubando a fake news, tá bom? Por exemplo, tem um jogo de futebol, também há gasto. Não foi só no show da Madonna que tem gasto público, tem gasto em qualquer evento, em qualquer cidade que for acontecer um evento, tem gasto público porque tem que ter estrutura para isso. Né? Então, quando é aprovada a estrutura, se coloca na ponta do lápis se vale a pena esse investimento com a infraestrutura. No caso, o Rio ainda não se fechou esses números, mas tudo indica que faturou quase 1 bilhão de reais. Então, valeu super a pena para o Rio de Janeiro, que precisava desse impulso dado de pandemia, dado a desaceleração econômica no governo passado, entre outras coisas. Então, foi um fôlego. Em relação ao show, muita gente reclamando do show, falando que podia ter usado esse dinheiro do show para o Rio Grande do Sul. Poderia, mas, como eu disse no começo, o que a Madonna tem a ver com o Rio Grande do Sul? Né? Ela poderia, de repente, fazer uma doação, aí sim. Mas isso não tem nada a ver com o show, né? O que acontece é que tem muita gente criadora de fake news, se vocês já sabem quem são, geralmente são pessoas da extrema-direita e bolsonaristas. Ah, por que você fala da extrema-direita? Porque é verdade. Simples. Ah, mas eu não gosto de que você ficar lá falando da extrema-direita. Então você tem a opção de assistir outro programa, não aqui. Né? Aqui a gente vai falar a verdade, doa quem doer. Ah, mas você vai falar mal também da extrema-esquerda? Falo. Pode acompanhar aí, que você pode ter certeza que quando tiver errado, não importa do lado, eu vou falar. A questão toda, nós estamos quase encerrando o programa, é que se criou fake news misturando o Rio Grande do Sul com o show da Madonna, porque aconteceram na mesma época, né? Em relação à minha opinião do show, não vou dar aqui não. Aqui o jornal Fato Brasil não tem essa vertente de eu trazer opinião. A minha opinião não importa. Se eu gostei, se eu deixei de gostar, eu acho que não cabe aqui no Fato Brasil. A questão é, os fãs gostaram, foi o maior show da cantora na carreira, e encerrando a turnê de celebração dos seus 40 anos. Moveu a economia do Rio, parabéns para o Rio, e infelizmente em meio a uma catástrofe no Rio de Janeiro, o que é triste. E assim, a gente vou ficando por aqui com o Fato Brasil, nesse calor de São Paulo, e voltamos amanhã com mais informações e mais comentários, tá? Se eu não pegar a dengue de novo, né? Oh, Deus. Esse é outro assunto aí que a gente vai tratar, provavelmente vai acabar tratando. Espero que não cresça, mas é isso. E eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Qualquer coisa, manda aí nas nossas redes sociais. Vou deixar aqui na tela antes do programa acabar. Tá aí as redes sociais, @WTV Brasil. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso site. Lá tem a seção Fale Conosco, wtvbrasil.com.br. Lembrando que você pode assistir toda a programação 24 horas da WTV Brasil, inclusive as reprises aqui do Fato Brasil, o inédito e as reprises na Soul TV, onde nós somos o canal 89. Obrigado, e agora sim, eu vou embora. Tchau, pessoal, até amanhã.